Olá, professores de Condor que estão preparando a Feira do Livro. Eu sou Pablo Moreno, escritor e editor, e quero falar um pouquinho para vocês, dar algumas ideias das muitas que você já tem para trabalho com o livro A Misteriosa Cidade dos Monstros, tá? Bom, esse livro ele é inspirado primeiro numa peça teatral que tem várias músicas que vocês podem encontrar por aí, que é o Saltimbancos, do Chico Buarque de Holanda. Por isso, no final, vocês vão ver que termina a história dizendo, dizem por aí, que muitos anos mais tarde um macaquinho de olhos verdes, chamado Chico, tornou essa música muito famosa quando a cantou para comemorar a vitória de outros 4 amigos: um burro, um cachorro, um gato e um galo. Bem, esta música é uma das músicas que vocês podem encontrar na internet dos Saltimbancos, que é essa parte final, né, que está: todos juntos somos fortes, não há nada para temer, a meu lado há um amigo que é preciso proteger, tá? Então, inspirado primeiro nessa história dos Saltimbancos do Chico Buarque. Uma outra inspiração que vocês também podem trabalhar é os músicos de Bremen, tá? Então, podem ler conhecer essa peça teatral, essa música do Chico Buarque, também conhecer a história dos músicos de Bremen, né? Que também tem inspiração aqui. E vou sugerir para vocês que possam ver com as crianças um filme chamado, um desenho muito legal, que é Os Sem Floresta, tá? Então são 3 obras clássicas aqui, né? Nós temos um conto de fadas clássico, uma obra de um autor brasileiro, né? Que é o Saltimbancos, e nós temos um filme também que é Os Sem Floresta, que é para discutir sobre isso. Uma coisa interessante dos livros que nós publicamos aqui, das histórias da Maria Helena Zancan Frantz, é que sempre a gente usa como personagens animais da fauna brasileira. Eu já falei em outros e vou falar de novo em outros, porque quando nós publicamos livros aqui na Fisales, nós temos esse cuidado. A gente coloca outros animais, a não ser se é muito mesmo necessário colocá-los, tá? E aqui se opõe uma coisa que vocês podem perceber, e até dá para pesquisar, como muitos animais estão invadindo as cidades, né? Outro dia foi encontrado um leão-guará, um lobo-guará em cima de um telhado numa cidade, que eu não lembro, né? E aparecem animais, né, jiboias ou bichos que de repente aparecem nas cidades. Então seria legal pesquisar isso, se encontra muito na internet. Pode botar animais selvagem aparece na cidade, ou lobo-guará aparece na cidade, vocês vão ver como muitas vezes aparecem, né? Até cobras em alguns lugares na cidade. Aliás, condor, eu soube que uma vez deu uma tempestade e apareceu um condor aí. Olha, até isso pode ser trabalhado nessa história. Então a história conta um conflito entre o mundo dos animais e o mundo dos homens, né? Quem que são os monstros? E aqui abre uma discussão legal para a gente ver quem são os monstros. Outra história que pode ser usada e também trabalhada é a história do Shrek, né? Porque o Shrek também todo mundo achava ele um monstro e ele não era monstro. Os outros é que eram monstros, né? Tem uma história de Natal também, um filme, que é inspirado, até se eu não me engano, numa lenda alemã, que é o Grinch. Então tudo isso para vocês pesquisar e conhecer com eles. Aqui então trabalha o impacto das cidades, né, e dos animais com relação à ocupação que a gente vai tendo do meio ambiente, de como é preciso a gente cuidar do meio ambiente. Ele é muito parecido com outros livros, como o Esconde-Esconde, da Maria Helena, também, né? Que fala desses animais. Alguns deles em extinção, né? A capivara, por exemplo, vocês podem ver que em muitas cidades tem capivaras, né? E algumas até um problema, capivaras. É bom conversar sobre isso. Por que será que os animais estão em alguns espaços urbanos? E
levantar, talvez, na cidade de Condor, quais os animais que estão aí na cidade, né? Nós temos alguns animais que se adaptaram à cidade. Como aqui no meu jardim que eu estou agora, por exemplo, vem bem-te-vi, João de Barro, sabiá, pardal, pombas, né? E alguns desses animais, inclusive, aí nós temos um estudo de saúde na área de ciências, alguns animais não são muito saudáveis, trazem doenças, por exemplo. Existe uma doença que, infelizmente, eu perdi um amigo escritor há pouco tempo, que é transmitido pelas fezes do pombo. Eu não vou me lembrar o nome da doença agora, mas vocês podem conhecer e estudar com as crianças sobre isso, né? Até que ponto também esse contato da gente respeitar o espaço dos animais também nos cuida, né? E de que modo, às vezes, nós somos monstros. Há pouco tempo, professora, vocês lembram que se usava, até essa história faz referência, se usava animais em circo. Isso tem uma lei hoje proibindo os animais em circo, né? O macaco aqui querem levar ele para circo. Então, esse livro, além dessas referências que eu trouxe, dessas obras, traz uma discussão muito legal sobre a convivência dos animais e das pessoas. Um grande abraço para vocês de Condor.